prova. Portanto, quando eu cheguei, o estatuto já estava lá, já estava pronto. E, de acordo com o direito posto, ele é complementar. Ele não é subsidiário, ele é complementar. É uma natureza sui generis. Não sei se pode ser chamado de natureza sui generis. Eu não vejo muita diferença nos tribunais de direitos humanos, que também dependem da aceitação da jurisdição pelos estados partes. Então, eu não saberia, vamos dizer, se alguém falasse que a natureza é subsidiária, eu não saberia o porquê que se coloca como subsidiária alguma coisa que para mim é tão claramente complementar, que, vamos dizer, talvez seja uma dúvida de alta indagação jurídica. O meu raciocínio não atinge tanto. Então, não sei, talvez o professor Caianos, que é realmente um estudioso, um pesquisador, possa demonstrar que a natureza é mais subsidiária do que complementar. Eu aceito como direito posto e acho que principalmente o artigo 17 do Estatuto de Roma deixa muito claro nesta análise de que o tribunal só pode intervir se os tribunais, a competência primária não puder ser exercida. Para mim isso é complementariedade, não é subsidiariedade. A questão de admissibilidade no caso de julgamento levado a efeito pelo Estado como o nosso, que ainda não tem a implementação. Bom, existem já algumas decisões da Câmara de Apelações tratando do problema de admissibilidade, que, vou dizer, todos os casos há challenge to admissibility, e a Câmara de Apelações já afirmou que tem que ser os mesmos fatos e os mesmos suspeitos. Então, como o tribunal é complementar, ele não está esfomeado para pegar o maior número de casos possíveis, eu acredito que no caso de haver crime contra a humanidade, vamos dizer, de assassinato, dentro do elemento contextual, que é o assassinato de forma sistemática ou generalizada, então não é um assassinato. Então, alguém que seja acusado de ter cometido 100 atos de assassinato, como parte de um plano, de um grupo, vamos dizer, um grupo político qualquer, que decide que vou sair à rua e matar todo mundo que seja opositor, e forem julgados por estes fatos e pelos 100 assassinatos, eu fosse juíza do tribunal, me daria por satisfeita, independentemente do nome iuris que se dá. Não é qualificado como crime contra a humanidade, não foram 100 mortos por motivo de perseguição a um grupo político. Isto é um crime contra a humanidade, independentemente, eu, como juíza, estaria satisfeita. Nós temos que esperar realmente para ver se ocorre essa situação. Aliás, é o que está sendo discutido no caso do Saif al-Islam. Essa análise que a promotoria continua monitorando para ver se ele está sendo julgado pelos mesmos fatos, que foi um ataque contra a população civil por motivação política. Por fim, a questão do genocídio. Eu não censuro as pessoas que, principalmente os grupos ativistas, que querem chamar a atenção para o problema que é um problema real. É um problema que existe, lamentavelmente não é um problema novo. Eu lembro, eu era estudante da faculdade, fui estagiária no jurídico do 11 de agosto, onde eu atuava na área criminal. E naquela época a gente já sabia que só se perseguia os 3 P's, que era, perdão da expressão, o preto, a prostituta e o pobre. A gente não falava prostituta, a gente falava exatamente o adjetivo pejorativo que se dava. Então, é um fenômeno, o racismo é um fenômeno que não pode ser negado, e esta perseguição preferencial pelos 3 P's também não pode ser negado. E os grupos,
grupos de direitos humanos, eles se valem muito, vamos dizer, de certas palavras de ordem, certas figuras de linguagem para chamar atenção por um problema que é real e que uma parte da comunidade faz de conta que não existe. Então, nesse aspecto, eu não tenho como censurar. Agora, daí a afirmar, vamos dizer, como se fosse uma verdade absoluta, que isto constitui crime de genocídio, não é crime de genocídio. Isto, se nós considerarmos os elementos contextuais estarem presentes, que é uma perseguição tolerada não por omissão, mas tolerada dolosamente pelo Estado, e, portanto, constitui uma perseguição contra uma categoria de pessoas, é crime contra a humanidade de perseguição. Agora, não é genocídio. Pensar que isto é genocídio, nós teríamos, então, numa eventual denúncia como essa que foi feita à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, chegar à conclusão de que existe uma política de Estado ou de agentes do Estado de eliminar mais de 50% da população brasileira. O que, vamos dizer, não é o que ocorre. O que, em tese, ocorre é crime de perseguição por motivação racial / social. Então, como a professora Cláudia menciona, bom, os alunos põem uma faixa, eu seria até tolerante com isso. Eu não fui tolerante quando, numa aula sobre crime de genocídio do Estatuto de Roma, alguém tenta me convencer de que há crime de genocídio. Então, esta é a diferença, é o ambiente de discussão em que nós estivemos. Não sei se eu espero ter respondido. Eu tive essa mesma discussão em sala de aula também. Eu reconheço que é um problema grave, a discriminação, o racismo, é preciso tomar providências, mas tecnicamente não configura crime de genocídio. Então, assim, eu estou em boa companhia com as duas professoras. Doutora Silvia, eu daria 2 ou 3 questões, só pediria que se identificasse antes e que fossem breves as perguntas, por favor. Muito obrigado pela palestra. Se eu pôr os óculos, eu fico surda. Bom, meu nome é Edson, sou doutorando aqui na casa e estou prestes a terminar. E sempre fui muito entusiasta da matéria. E minha pergunta se refere a essa dupla pressão que o tribunal sofre, né? Pressão política, de que, por um lado, por exemplo, o caso Bashir, ele foi condenado pelo tribunal, deu um giro pela África, até esteve na África do Sul, e o partido governista, há 3, 4 anos atrás, se não me engano, falou que não vai fazer nada em relação ao Bashir, porque o TPI ele, persegue, pela expressão do partido, persegue a África, persegue a africana. Né? Isso de um lado. E de outro lado, temos agora, atualmente, o Trump, no seu discurso para a Assembleia Geral, falou especificamente do TPI, falou que não tem a mínima vontade política de se entregar à jurisdição do Tribunal Penal, e ainda existe uma lei americana que pejorativamente foi falada de The Hague Invasion Act, né, o ato de invasão da Haia, fazendo um escudo em todo o pessoal americano que porventura estivesse overseas, né, estivesse no exterior, frente à jurisdição do TPI. Então, como a senhora vê essa dupla pressão, tanto da África, né, dizendo, olha, a gente está querendo sair, inclusive, da jurisdição, porque entendemos que o TPI persegue a África, e, por outro lado, das grandes potências, não se entregando à jurisdição e, ao mesmo tempo, atrapalhando, digamos assim, o trabalho do tribunal. Muito obrigado. Eu que agradeço. Vamos ver. Bom, primeiro, só um esclarecimento: não houve ainda condenação do Bashir, ele não foi preso, só há 2 mandados de prisão expedidos contra ele. O tribunal não faz julgamentos à revelia, portanto, enquanto não se prende os acusados, o julgamento
tudo para. Essa questão, primeiro, essa questão do discurso que se faz na União Africana, de que é um tribunal neocolonialista, etc. e tal, primeiro, é um discurso político, a população, vamos dizer, tentar fazer com que a população acredite nisso, mas é totalmente inverídico, a começar pelo fato de que todas as primeiras investigações levadas a cabo pelo tribunal foram através de referrals dos próprios Estados africanos. Então não foi o tribunal que saiu atrás dos africanos que vieram pedir socorro ao tribunal. Mais de 50% dos casos em andamento do tribunal se iniciaram por remessa dos próprios estados, que por estarem vivendo situações de conflito armado, entenderam que não teriam condições deles próprios exercerem a jurisdição. Então, é um discurso político dos representantes africanos, e ele tem um lado perverso também, porque ele fala, vamos dizer, do lado daqueles que estariam sendo perseguidos, né, pelo tribunal, para evitar falar do lado das vítimas. É a primeira vez na história da humanidade que existe um tribunal preocupado com os milhares de vítimas de ditadores africanos. Então, o tribunal, eu sempre digo, quando às vezes perguntar, mas ele tem uma preferência, opção preferencial pela África, tem, mas não para perseguir os dirigentes, mas sim para dar uma resposta às vítimas. É um tribunal caro, um tribunal sofisticadíssimo, e tem realmente uma preocupação com as vítimas de África, para quem nunca ninguém olhou. Eu dou um exemplo muito rápido que aconteceu em Ruanda, que foi uma suadeira, desculpa a expressão tão vulgar, para que o Conselho de Segurança finalmente decidisse admitir que estava havendo